Olá, amores, meus queridos alunos e alunas das terceiras séries do Mira Marroquim, tudo bem? Hoje, dia 8 de abril, estamos aqui para a nossa última aula do romantismo no Brasil, né? Só para dar um fechamento e fazer a correção das duas questões propostas, focados sempre, né, na revisão de língua portuguesa para o Enem 2021. Então, vamos lá? Bom, fechando o romantismo no Brasil e a poesia romântica, né, que nós dividimos em nacionalista ou indianista, primeira geração, mal do século ou geração ultrarromântica, né, segunda geração, e a condoreira, terceira geração, também chamada de abolicionista, né? Lembrando das características, né? Primeira geração era um excesso de nacionalidade, indianismo, também o ultranacionalismo e o ufanismo, né? O orgulho da pátria. Havia uma mitificação, ou seja, um mito, né? Eles queriam transformar como símbolos da nação, né? A natureza exuberante e a bravura do índio. Lá na segunda geração, nós vimos o ultrarromantismo, o byronismo, né, que é aquela coisa da morbidez, até do satanismo, né, da figura da depressão, da tristeza profunda, do tédio, da angústia. E o mal do século, né, que era a tuberculose. Então, segunda geração tem essas denominações. E como características, nós vimos aí um grande sentimentalismo, né, que girava em torno da melancolia, do tédio, do niilismo, que era a sensação de aniquilidade, né, de falta de existência, né, ou de inexistência, né, da vida. O escapismo, que é a fuga, né, da realidade, onde ficava bem evidente o sonho, a solidão e a morte, e as grandes influências do Byron e do Goethe, tá? Terceira geração romântica, denominada de geração hugoana, mas não se preocupe com esse termo, ele quase não é utilizado, mas a geração condoreira, né, e abolicionista, os temas sempre voltados para o social, para o político e para o humanitário. E o contexto, né, era, gente, que eram as lutas abolicionistas voltadas para a escravidão, tá? Bom, Bom, e vale a pena lembrar que esse período do romantismo, né, não só foi feito de poesia, onde a gente teve a primeira, segunda e terceira geração. Nós tivemos também a área da prosa, né, a construção dos romances. Romances esses que são cobrados até hoje no Enem, né? Leitura tidos como leitura obrigatória. Olha aqui, a gente teve o Guarani, né, de José de Alencar, Iracema, numa área mais urbana a gente teve Senhora, deixa eu ver mais aqui de José de Alencar. 5 minutos e a viuvinha, né? Então, obra muito rica e que serve aí de herança até hoje. A gente também tem a Moreninha, Joaquim Manuel de Macedo, a gente tem Inocência de Visconde de Taunay, o Seminarista, Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. E a gente tem, né, a obra-prima, A Escrava Isaura, né, de Bernardo Guimarães. Lembrando que a Escrava Isaura foi tão premiada, né, que além de livro, virou novela, né, e essa novela foi transmitida aí em não sei quantos países. Então a gente teve, assim, uma obra muito extensa dentro do período do romantismo, né, muito rica e explorada até hoje. Vale a pena, tá? Como leitura, vale muito a pena. Bom, gente, vamos agora à correção das questões. A questão 9 diz assim: tradicionalmente, a poesia do romantismo brasileiro é dividida em 3 gerações. Sobre elas estão corretas as seguintes proposições. A gente vai analisar os 5 itens, tá? Mas de forma bem rápida. O item 1 diz assim: a primeira geração do romantismo ficou marcada pela inovação temática e experimentalismo. Também conhecida como fase heróica do romantismo, tudo bem, tinha como principal projeto literário a retomada dos modelos clássicos europeus. Gente, a gente frisou em várias aulas, né, que o romantismo veio como ruptura do modelo clássico, né? Eles tentaram
romper com o rigor do arcadismo. Então, retomada dos modelos clássicos não é do romantismo, então essa alternativa é falsa. Vamos ao item 2. O sofrimento, a dor existencial, a angústia, o amor sensual idealizado foram os principais temas da literatura produzida durante a segunda fase do romantismo. Qual foi a segunda? Geração ultrarromântica, mal do século, né? Realmente, pessimismo, negativismo, angústia, né? Morte, era a temática produzida. Seus principais representantes foram Álvares de Azevedo, que era o que mais, de todos era o mais pessimista, né? O que falava mais da morte. Casimiro de Abreu, né? Que é o poeta da infância. Fagundes Varela e Junqueira Freire, que são secundários, mas que também são dessa geração, tá, gente? Então, a alternativa correta, item 2. Da primeira fase do romantismo brasileiro, é o item 3, destacam-se nomes como... E aí a gente vem, primeira fase, indianismo, nacionalismo, ufanismo, né? E aí nós tínhamos ali a figura do índio, José de Alencar, que colocou isso nos seus romances, e Gonçalves Dias, responsáveis por imprimir em nossa literatura o sentimento de nacionalismo. E aí vem uma palavra, anticolonialismo. Colonial. Anti quer dizer contra. Então está certo, né? Um nacionalismo, a identidade do Brasil contra o colonialismo que ali existia. Item 3, corretíssimo. E aí vamos para o item 4. Entre as principais características da poesia romântica da terceira geração, gente, geração abolicionista, estão o interesse por temas religiosos, os dualismos que bem representam o conflito espiritual do homem do início do século XIX. Gente, conflito espiritual não é terceira geração, tá? Terceira geração é abolicionista, contra a escravidão, temas sociais, humanitários, sabe? Sempre voltado para essas questões do todo, da sociedade. Então, o item 4 é errado, tá? Falso. E aí nós vamos para o último, item 5. O condoreirismo, importante corrente literária que marcou a terceira geração da poesia romântica no Brasil, teve como principal representante o poeta Castro Alves. Falou em abolição, né? Em fase de crítica à escravidão, é falar de Castro Alves, cujo engajamento da poesia social lhe rendeu a alcunha de poeta dos escravos. Alternativa certíssima. Então, ficamos com o item A, que fala proposições 2, 3 e 5. Fácil? Bom, para encerrarmos, vamos à questão 10, que fala, em relação ao romantismo, é correto afirmar que os símbolos nacionais são exaltados e idealizados como expressão de amor à pátria e formação de uma identidade. Deixa eu pegar uma canetinha. Olha só, falou em amor à pátria e falou em formação de uma identidade, realmente falou de romantismo. Disse tudo, né, gente? Então, a alternativa correta já aqui, ó, letra A. Mas vamos dar uma olhadinha o que tem de errado nas outras, né, para ter certeza. O romantismo, ele valoriza na obra literária o indivíduo e toda a sua complexidade, enfatizando a necessidade do controle racional. Gente, nada de controle racional, nada de ênfase na complexidade do indivíduo. Então, a alternativa B está errada. Os textos literários traçam o perfil de anti-heróis. Gente, é o contrário, né? A primeira fase mesmo, que é a nacionalista, ela mostrava a figura do índio como herói, né? Pertencente já aqui à nossa terra. Então, não, nada de anti-herói no romantismo. E aí nós vamos para a letra D. A literatura romântica combate os valores burgueses, combate os valores burgueses, dentre os quais estão a honra, o trabalho, a sinceridade e o heroísmo. Gente, combate o heroísmo, o romantismo? Não, ao contrário, valoriza o heroísmo. A linguagem dos textos românticos é marcada pela rigidez. Pronto, aí já disse tudo, já melou a questão, né? Nada de rigidez, romantismo, ao contrário, rompeu com o modelo clássico europeu do arcadismo. Então, gente, espero que tenham dominado o assunto do romantismo e que a partir de hoje vocês estejam aí aptos a resolver qualquer questão, porque a temática é sempre assim. Vejam como as questões são simples, tá? Lembrou da primeira, segunda, terceira geração? Fez uma boa avaliação. Então, a próxima semana a gente vem com temática nova.
Beijos!